Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao sexto episódio da quinta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos sobre questões relativas ao mundo da composição musical. O projeto propõe travar um diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, da MPB, sem restrição estética. Os vídeos dos bate-papos dos 4 anos anteriores, 2020 a 2023, e desta quinta temporada, de 2024, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. Os programas de 2023 em diante estão disponíveis também em formato podcast no Spotify e na Apple Podcast, dentre outras plataformas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Temos a honra de receber hoje o compositor e professor Marcílio Onofre para falar sobre sua obra musical, suas atividades de ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição musical. Seja bem-vindo, Marcílio. Olá, pessoal. Olá, Marcílio, Liduíno. Introduzindo aqui o nosso convidado de hoje, né, o Marcílio Onofre. Ele é doutor em composição musical, professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba e membro do Laboratório de Composição Musical Compomus da UFPB. Ele concluiu o bacharelado em música, piano e o mestrado e doutorado em composição na UFPB, sob a orientação do compositor Dr. Eliere Moura. Possui Artes Diploma em composição pela Academia de Música em Cracóvia, de Krzysztof Penderecki, e foi orientado pelo próprio Penderecki, com bolsa concedida pelo Mozart Brasileiro. Sua produção musical, premiada em diversos concursos de composição no Brasil e no exterior, inclui peças para diversas formações instrumentais, vocais e orquestra. Bom, bem-vindo, Marcílio, aqui ao nosso bate-papo. E aí eu gostaria de começar essa nossa conversa, né, pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Assim, o que levou você, né, para a música, para a composição, sobretudo, né? E fique à vontade aqui para falar sobre eventos ou pessoas importantes aí ao longo desse curso. Olá, pessoal. Liduíno, Ian, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, participando desse projeto super interessante. Parabéns por levar isso adiante. Realmente, iniciativas assim eu acho super importantes, né? E tem um caráter, além de educacional, um caráter importante de conservação da memória, né? Conservação de narrativas, né? Imagino que isso possa ser visto daqui a, sei lá, 5, 10, 15 anos, né? Enfim, parabéns pela iniciativa, é uma satisfação estar aqui falando um pouco sobre a minha trajetória, né? Esse é um negócio sempre, como é que eu vou dizer, nunca é fácil, né? Você falar um pouco da sua trajetória e você, de alguma maneira, tentar acertar, né? Esse, para que não fique uma coisa tão em primeira pessoa, né? Enfim, e ao mesmo tempo algo que seja interessante para quem ouve, né? Então, eu acho que sobre esse aspecto eu vou até compartilhar um slidezinho aqui que eu fiz, e, na medida do possível, tentar comentar para os nossos ouvintes aí, que estão sem imagem, que estão, enfim, no podcast. Eu fiz um breve resumo aqui da minha trajetória. Não sei se vocês estão visualizando aí, eu imagino que sim. É, então, Sim, só precisa apertar o botão para apresentar, que está vendo a janela joia, toda. joia, joia. Pronto. Então, a minha formação se deu, em grande parte, na Universidade Federal da Paraíba. Eu fiz o bacharelado em piano, né? E antes do bacharelado em piano, eu fui aluno da extensão
um projeto de extensão em piano também, né? Um projeto que, de alguma maneira, preparava os alunos que queriam ingressar na graduação, né? Ajudava a preparar esse repertório para a prova de habilidade específica, né? Então, esse foi meu primeiro contato com a UFPB. E aí eu entrei na graduação em 2002, em um já distante 2002, e, bom, querendo estudar piano, querendo ter a formação em piano, né? E aí, bom, paralelamente ao curso de piano, já em 2003, eu comecei um trabalho no grupo de pesquisa do professor Didier Guic, na parte de musicologia, justamente tentando me proporcionar uma formação mais ampla, né? Porque eu já sabia que o mercado de trabalho, principalmente aqui no Nordeste, assim, para música de concerto, muitas vezes ele é um pouco restrito, né? Não é tão grande. Então, eu pensei, bom, talvez se eu tiver uma formação mais ampla, tanto na parte de instrumento, quanto na parte de musicologia, eu posso, enfim, ter um leque maior de atuação depois de formado, né? E aí justamente coincidiu nesse período do professor Eliere Moura, ele retornar do Canadá, do doutorado, tinha feito o mestrado, depois o doutorado lá na McGill, e aí voltou, fez o concurso para professor na UFPB, antes ele era funcionário e fez o concurso para professor com a missão de criar o curso de composição na UFPB, né? E aí, bom, estava na graduação em piano, como eu falei, no grupo de pesquisa do professor Didier Guig, na época era o GMT, depois mudou para MUS3, o nome. E aí, ele percebeu que a maneira mais rápida de lecionar a composição para os alunos era a partir de um curso de extensão também, né? E aí ele abriu o curso de extensão em composição, né? Então, aí, basicamente, os alunos que estavam no bacharelado, muitos deles, muitos dos meus colegas entraram nesse curso também, igualmente buscando uma formação musical mais ampla, né? A princípio, eu não havia esse pensamento a fazer carreira, entre aspas, em composição, né? Então, é isso que eu justamente coloco aqui nessa minha imagem. Então, a Universidade Federal da Paraíba, o grupo de pesquisa em música e tecnologia, que era esse coordenado pelo professor Didier, e o laboratório de composição musical, que foi fundado e coordenado, na época, pelo professor Eliere Moura. Então, aí eu me vi de alguma maneira, com essa formação na parte de instrumento, na parte de piano, na parte de análise musical do século XX, né? O trabalho que eu desenvolvi com o Didier, nós começamos trabalhando em cima da obra Eco Andante, de Helmut Lachmann, compositor alemão, mas aí depois houve uma chamada para um capítulo no livro, livro temático de Berio, né? Então, nós mudamos o objeto da pesquisa para a sequência 4 de Berio, né? E aí, enfim, conseguimos, inclusive, a aprovação para publicar essa pesquisa, né? Então, instrumento, análise, a parte musicológica, musicologia sistemática e composição, né? E aí, bom, quando eu comecei a estudar composição, foi curioso porque no piano eu estava estudando uns prelúdios de Debussy, né? E aí, bom, é, obviamente eu passei a ter uma outra visão daqueles prelúdios, né? E aí eu percebi que além, digamos assim, de poder deixar a minha pegada sonora, deixar o meu traço no mundo tocando, eu também podia deixar, digamos assim, o meu traço no mundo
escrevendo obras, né? Escrevendo obras que ninguém nunca tinha escrito, né? Exatamente aquela não tinha, né? E aí, bom, eu digo que eu fui é, mordido pela mosca da composição, digamos assim, né? E de certa maneira isso mudou toda a minha vida, né? E até hoje é uma reverberação, o que eu vivo é uma reverberação daquela escolha lá que a princípio foi, como é que eu vou dizer, despretensiosa, né? Buscando, digamos assim, apenas uma formação complementar ao que eu estava adquirindo, né? Então, para você ter ideia, diga lá. Não, é só porque eu acho curioso e eu acho até para também clarear um pouco para quem está só ouvindo, que não chegou a ver o teu slide, né? Que a tua linha do tempo é uma linha totalmente sinuosa, né? Eu acho que é uma toda cheia de nós e curvas, né? Não é exatamente uma linha, Exato, né? E exato. acho que reflete um pouco da maneira como você interpreta, enfim, a tua trajetória, a maneira como você enxergou esses caminhos que não foi, não, né, não seguiu linha reta. Você não tinha como objetivo, sei lá, quando você tinha 17, 18 anos, né, ser um professor de composição, né? Exato, Então, muita exatamente. coisa aconteceu, né? E eu acho que é interessante só trazer essa referência gráfica aqui para quem está só ouvindo, né? Que eu acho que Sim, ajuda a pontuar um pouco o que você está falando, tá? sim, sim, sim. Ó. Inclusive, na época, eu fazia direito também, né, à noite. Então, era música de manhã e direito à noite. Então, justamente, quando São eu, muitas dimensões, né? quando eu comecei a estudar composição, que era à noite também, então, bom, inevitavelmente eu tive que escolher, ou eu ia para a aula de direito ou ia para a aula de composição. Então, nisso, o direito acabou, digamos assim, pagando o preço. Então, o mundo perdeu um advogado e ganhou mais um compositor, por assim dizer. Que Não bom, sei que se bom. foi bom ou ruim, mas foi o que aconteceu. E também, de quebra, mais ou menos nessa época, 2003, nasceu o meu filho, né? Então, era um turbilhão, né? Eu estava realmente vivendo um turbilhão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e era a época das grandes escolhas, assim, né? Então, bom, aí eu decidi realmente meter a cabeça na composição. Para você ter ideia, haviam duas turmas de composição. Uma de 7 às 9, se não me engano, era de 5 às 7, e outra de 7 às 9. Era isso. Eu assistia a primeira turma e ficava para assistir o repeteco da aula para outra turma de composição, né? Então, enfim, foi um processo realmente muito intenso, muito intenso. E aí, depois desse um ano de curso de extensão, a gente já tinha já algum portfólio, fizemos um concerto modesto, mas fizemos um concerto. Eu toquei no concerto, peça de minha autoria, peça de autoria dos colegas, né? E gostei daquilo, né? Gostei é, de ter a folha em branco, digamos assim, na minha frente e poder preencher aí com, enfim, com o que eu imaginava, coisas, né, que de alguma maneira me motivavam, né? Então, assim foi esse início, né, com a composição. E aí, voltando a compartilhar lá esse gráfico sinuoso, né? Deixa eu colocar aqui. Algumas peças foram se destacando nessa minha trajetória, né? Eu assinalei aqui nessa linha tortuosa, né? Meu capricho para piano e orquestra, que foi tocado em 2004, estreado pela USUF-PB, pela Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, melhor dizendo, comigo ao piano
né? Então, aliei as duas coisas, digamos assim, o Marcílio que estava começando a criar com o Marcílio, ainda dei emprego para o Marcílio pianista, né? O meu estudo 2 para piano também, né? É, o Chamber Echo, que é para também piano, quinteto de metais e percussão. Então é curioso porque olhando para trás eu vejo que de fato o piano acaba sendo um instrumento central no meu output composicional. É muito curioso, né? Eu nunca de fato larguei o piano, né? Marcílio, uma curiosidade aqui do ponto de vista, eu conheço esse seu Capricho 2004, você mesmo que tocou, né? Isso, Essa obra, né? É, em que momento aí você tá fazendo a narrativa das obras, mais ou menos seguindo essa linha? Em que momento ocorre você considera que tem uma virada estética aí? Porque assim, eu acho que o Capricho ele tem uma pegada meio neoclássica ainda, né? exato, exato. Octatônica e aí Sim, exatamente. Exatamente. O capricho, basicamente, as seções extremas, né, são octatônicas, com harmonização triádica, e a seção central, mais lenta, vai ali para um neotonal, por assim dizer, né? sim, Então, eu acho que, justamente, nessa época, eu também estava desenvolvendo uma atividade, digamos assim, voluntária, né, junto ao professor Kaplan. O departamento de música me indicou para auxiliar o professor Kaplan na catalogação de suas partituras, logo em 2002, assim que eu entrei na graduação, né? E aí, bom, acabou, além de ser uma atividade que eu aprendi muito, foi basicamente uma outra graduação em música, porque cada partitura que Kaplan pegava, eu fazia isso com ele, abria a caixa lá na mesa com ele, na sala e tudo. Ele comentava, essa partitura eu comprei quando eu estava estudando com Nikita Magaloff, em Viena, e aí, bom, contava uma baita de uma história em relação à obra, em relação ao compositor, me indicava gravações, enfim, né? Então, obviamente, a influência do Kaplan, compositor, foi real, né? A influência da escrita intertextual dele, né? exato. Então, utilizando modelos, como você falou, né, neoclássicos, né, Kaplan, que também era, enfim, tinha um apego muito grande ao piano, né? Era o instrumento dele, né? Antes de ser compositor, ele era pianista, e as fontes intertextuais dele, em sua grandíssima parte, vêm do repertório pianístico, né? Seja Shostakovich, Prokofiev, Juan José Castro, Rinastera e muitos outros, né? Então, bom, esse foi, de certa maneira, o ponto de partida para a composição do Capricho, né? E aí, eu acho que, Liduíno, respondendo à sua pergunta, depois dessa contextualização, eu acho que a oportunidade que eu tive de poder fazer parte, como aluno, dos festivais de inverno de Campos do Jordão, de certa maneira, isso causou um impacto muito importante, eu acho, na minha formação, né? Eu Isso era fui em antes do 2000. Compomos, né? Era antes do Compomos. Não, isso foi depois. Isso foi Depois. Ah, depois. certo, Isso foi certo. depois. A primeira vez que eu fui para campus foi em 2005. Eu fui em 2005. 2006 eu passei, mas não consegui ir. Negócio de passagem. Aí fui 2007, 2009, 2010, 2011, né? Então, realmente, para mim, quando chegava junho, julho, eu queria escrever a peça e mandar para Campos do Jordão, porque eu sabia que eu teria um mês muito intenso de aprendizagem, os contatos que ali eram feitos muitas vezes resultavam em performance das peças depois do festival. Isso é uma coisa muito importante para os compositores, né? Poder aprender
com as próprias peças, aprender o que funciona e o que não funciona também, né? Às vezes você acaba aprendendo mais com o que não funciona do que com o que funciona, né? Então, enfim, tentar fazer essa rede de contatos, mostrar as peças, ter a peça tocada, já que papel aguenta tudo, né? O que você bota, né? Pois é, pois é. Independ... Então, ver como é que as coisas aconteciam. E era muito legal porque em muitos festivais as peças eram tocadas pelo grupo residente. Então, isso era um negócio sensacional. E o O grupo contato, residente. o contato com a Ardite aconteceu nessa época ou foi depois? Exatamente, foi em um desses festivais. Foi Ah, em um desses festivais. Eu tive a oportunidade de ter contato, acho que, se não me engano, foi 2010 e depois 2011. E 2010 eles fizeram a leitura, à primeira vista, de uma peça, minha, uma peça, inclusive, do meu mestrado, né? Você, inclusive, estava na banca de qualificação, sim, foi sim. um quarteto de cordas. Foi uma época, essa época foi uma época que eu estava muito preocupado com essa questão da estruturação dos materiais, né? Enfim, dessa questão do sistema, enfim, a lógica tinha um peso, digamos assim, muito forte, né? E o que é algo muito valorizado na nossa cultura ocidental de concerto, né? Muitas vezes até mais do que essa questão da espontaneidade, da liberdade, né? Já que, enfim, a gente tem de certa maneira o bar como um modelo assim, né? De composição, de razão, em que as coisas se encaixam a uma, você pode ver a beleza das relações ali, né? Concatenadas. Uhum, Né? exato. Então, justamente, o Arditi ele leu esse quarteto, e no outro ano houve uma chamada que o festival fez, o Festival 2011, fez uma chamada para compositores que haviam sido premiados em edições anteriores, recebido qualquer prêmio, primeiro, segundo, terceiro lugar, menção rosa, enfim. E aí eu escrevi uma peça para que o Arditi gravasse essa peça, ele saísse como CD. Eles até fizeram a sessão de gravação, mas não saiu CD, infelizmente. Né? Agora, Essa é o qual, essa posit... peça? Essa... esse Ah, segundo quarteto foi o meu quarteto número 2, esse aqui, 2011, que está aqui nessa timeline aqui. sim. Né? E aí, eu tive a felicidade deles terem escolhido essa peça para estrear no Festival de Campos do Jordão. Então, eles fizeram um repertório, aquele repertório pesadíssimo, né? Enfim, com Lachenmann, com não sei o quê, e no meio, enfim, desse repertório incrível, eles fizeram a estreia desse quarteto e tocaram também no MASP. Eu me lembro que eu viajei para São Paulo, acho que eu fui até com o Silvio Ferraz, no carro, para ver a estreia lá também, lá em São Paulo. Foi, para mim, foi sensacional, né? Assim como essa outra peça que é da mesma época, Equifrases 1, né? Que inclusive acabou sendo premiada no mesmo festival, no Festival de Campos também. Então, para mim isso foi realmente muito importante, né, na minha trajetória, porque todos vocês já passaram, né, por essa fase de aluno, né? Então, a gente sabe que o cenário da composição é um cenário muito incerto, né? Inclusive do ponto de Certeza. vista financeiro, né? Isso é algo que me preocupa muito em relação aos alunos, né? Porque no final das contas, o compositor ele tem que se associar a alguma instituição, mesmo nos grandes centros, né? As pessoas vão dar aula no conservatório X, na universidade Y, enfim, né? Então, sabendo desse cenário difícil, às vezes você, obviamente, se coloca várias perguntas, né? Será que realmente eu dou para a coisa, né? Será que, enfim, é,
É realmente isso que eu quero? Será que vai dar certo? Né? E, como eu falei, meu filho nasceu em 2003, né? Então, são coisas que, para um jovem pai, fazem muito sentido fazer essas perguntas, né? Mas, de alguma maneira, você tem uma fé e as pessoas lhe estimulam e você vai vendo esses pequenos resultados que, apesar de pequenos, vão se somando e aí você começa a caminhar com as suas próprias pernas, por assim dizer, né? Tentando absorver o máximo possível de todos os lugares, né? Esse eu acho que é uma constante, né? Sempre querer absorver, aprender, enfim, algo novo, né? O Então Kaplan, é o isso. Kaplan dizia assim, o Marcílio é uma esponja, né? Ele dizia para mim, né? Só É, bebendo conhecimento, né? e aí, bom, acho que é basicamente isso. Então, uma parte dessa mudança, digamos assim, estética, que você bem observa, acho que em parte veio disso, né? Uhum. Dos festivais e também do repertório que eu escutava. Eu até fiz aqui quem está na rádio, na web rádio, enfim, nos podcasts, não vai conseguir visualizar isso aqui. Mas eu fiz uma espécie de levantamento de compositores e obras que, de alguma maneira, me impactaram, né, do ponto de vista artístico. Então, por exemplo, o Maracatum, de Eliere, que é um trio de percussão, eu coloquei aqui, né, tem outras, o Círculos Sonantes, que é um quarteto de cordas, o Panigé Fracto, o Edino Krieger, o Cântico Naturale, essa peça é sensacional, né? E tantas outras, né? O próprio Kaplan, a Suíte Mirim, pela questão da intertextualidade, a burlesca para piano e quinteto de metais, que também é intertextual, né? Baseado no concertino para dois pianos de Shostakovich, né? Enfim, as obras para flauta do Charino, Kowa Sanka, do Andrzej Panufnik, a sequência de Bério, que eu estudei durante muito tempo, durante a minha graduação, como bolsista do grupo de pesquisa de Didier, né? Enfim, e várias outras. Então, isso é uma coisa que você não controla muito, né? Como as obras lhe afetam e acaba despertando em você aquela sensação, puxa vida, eu queria ter escrito isso, puxa vida. Então você vai no decorrer da trajetória, você vai assimilando modelos, né, assimilando materiais e, de alguma maneira, vai naturalmente se encaixando, né? Eu até coloquei aqui embaixo que também esse é um outro aspecto geral da minha música, né? A continuidade versus a descontinuidade. Se você pegar muitas das minhas peças, das minhas primeiras peças, e até nem tão primeiras, do ponto de vista da temporalidade, eu tenho um tempo descontínuo, né? É uma música muitas vezes muito fragmentada, que se assemelha, inclusive, a Moment Form, lá do Stockhausen, né? Eventos separados, assim, que não se conectam. Né? Isso tem um pouco na minha pesquisa de mestrado, né? Um pouco. E eu tenho percebido que nos últimos anos, acho que com os cabelos brancos que vão vindo aqui, eu tenho optado mais por uma continuidade musical, né? Assim como do ponto de vista da ênfase, né? Acho que antes, isso é uma coisa, acho que até normal, havia uma preocupação muito grande com os materiais, né? Em querer fazer uma série, uma inversão, uma escala, um microtom dali, um microtom da acolá, um multifônico dali, um multifônico da acolá, né? Isso faz parte, inclusive, do próprio ensino da composição. Muitas vezes ensinar a composição é mostrar materiais, né? Materiais, formas, né? A parte que é mais difícil, justamente, de ensinar são as ideias. Né? Isso aí é como as ideias podem ser concatenadas com os materiais, ou seja, achar os melhores materiais para potencializar essa ideia,
né? E como essa ideia pode se desdobrar no tempo, já que a música é essencialmente uma arte temporal. Não exclusivamente, obviamente, que eu posso ter, enfim, trabalhar a questão do espaço, também música, mas essencialmente ela se desdobra no tempo e, inevitavelmente, no esquecimento, né? Já que a gente vai, é um eterno ouvindo, apagando, ouvindo, lembrando, esquecendo a escuta de uma obra, né? Então, eu acho que esse tem sido esses dois aspectos, a questão temporal e a questão da ênfase material, entre material, ideia, né, material, ideia e forma, esse tem sido as minhas preocupações mais recentes, né? Perfeito. Então, se eu mostrar, por exemplo, a minha última peça estreada, que eu pretendo mostrar rapidamente, você vai ver que, do ponto de vista do material, tem música barroca, tem, enfim, né, é um olhar para trás, digamos assim, um olhar para trás da história da música, que nasce a partir da própria ideia da peça. Então, esse foi o material que eu achei que, digamos assim, potencializaria a minha ideia, digamos assim, né? Perfeito. Você foi conduzindo a sua fala sobre a trajetória e já inseriu aí um pouco de aspectos estéticos, né, e filosóficos. E aí eu queria pegar essa parte aí e se você pudesse falar um pouco da importância da cultura local e da cultura universal, ou seja, o que é produzido no seu redor, que você ouve também, né? E o que você ouve desses nomes que você citou tão importantes aí, né? Bério, Larrema, como é que essas duas coisas começaram a se equilibrar, interagir, você fez a digestão disso, digamos, para sair material totalmente novo, né? Que é a sua obra original, né? Se você pudesse falar um pouco sobre isso, da cultura local. Eu até mencionei na ABM, naquela entrevista, né? Uma peça muito bacana que você fez no Festival Virtuose, sobre é Proibido Cochilar, que você tem um momento que você percebe, mas o resto ela está toda, digamos, desfragmentada, né? Tá toda, tem uma intertextualidade ali muito avançada, digamos assim, né? Mas já tem um aspecto local também, que é aquele forró, curiosamente, a primeira música que eu toquei na vida, no violão, né? É É, mesmo? a minha sorte, cara, é que a cantora entrou no tom, porque eu conhecia três acordes, Lá menor, Ré menor e Mi maior, né? E eu não sabia nem que tinha essa coisa de tom. Eu fiz o Lá menor, ela começou e eu fui junto, né? Então, por isso que eu achei, assim, achei bem interessante essa sua peça, né? Que eu ouvi há bastante tempo já e você explora técnicas estendidas de uma maneira muito criativa, né? Aquela colocar o pelo da crina, né? Sim, Na a corda. crina, dá o nó da crina na É corda. impressionante aquele som, né? Então, se você puder falar um pouco sobre essa conexão local universal para por falta de melhores termos, eu estou usando esses dois, né? Eu acho que esse é um grande dilema, eu acho, não só na música de hoje, mas na história das artes de uma maneira geral, né? É você falar da sua aldeia para o mundo, né? E às vezes acaba sendo mais importante do que falar do mundo para a sua aldeia, por assim dizer, né? Então, essa é uma pergunta interessante, porque o meu debruçar é, em cima da cultura local se deu, de certo modo, por influência de Kaplan também, né? Se deu, veja, de uma maneira meio que assim indireta, por assim dizer, né? Quando ele saindo de Viena, enfim, voltou para a Argentina e veio trabalhar como professor de piano em Campina Grande, né? Ou seja, no interior da Paraíba, e viu no jornal, quando estava vindo para cá, que tinha tido uma safra recorde de banana, e ele adorava banana, e se apaixonou pela feira de Campina Grande. Então, veja o aspecto, digamos assim, indireto da coisa, né? Como a cultura local chega até você. Porque, bom, até então, o meu repertório era o repertório de piano que as pessoas fazem normalmente, na invenção,
a duas vozes, invenção a três vozes, movimento de sonata, né? Claro que na minha casa, apesar de não ser um ambiente de músicos, sempre foi um ambiente musical. Então, bom, eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga, Trio do Nordeste, Três Nordestinos, enfim, né? Esse repertório que na década de 80, 90 fez muito sucesso, né? Então, o forró realmente é uma coisa muito forte, né? Ou era muito forte, né? Agora tem outras coisas no lugar, né? Mas aí, justamente, isso para mim era uma música comum, que, enfim, que eu já ouvia bastante. E eu queria aprender coisa nova, né? E aí, justamente, Kaplan me mostrou vários livros, me deu uma coleção de livros, né? Enfim, e discos, e falou das missões, das gravações de Mário de Andrade, enfim. Então, foi um deparar sim, e aí, a partir desse ponto de partida, eu comecei a ver como isso acontecia, esse equilíbrio, digamos assim, essa balança na música de Eliere, na música de tantos outros colegas, né? Na música de Dino Krieger, na música, enfim, de Guerra Peixe, né? Do Villa-Lobos, né? Enfim, e aí, bom, e aí tem sido uma jornada, eu diria, também não linear. Eu acho que isso não é, para mim, uma preocupação a priori, né? Eu sou, digamos, eu sou o que eu sou, eu não preciso sublinhar isso, né? Eu acho que a música que eu faço, digamos assim, é uma música nordestina, né? Independente se tem esse ou aquele ritmo que é mais ou menos estilizado e rotulado como sendo ou não nordestino, mas dependendo da peça, da ideia, do projeto, do contexto, aí sim eu deixo isso transparecer mais ou transparecer menos, né? Uma das últimas peças, das peças mais recentes que eu escrevi nessa linha foi o Galope Errante, que eu chamei, para a orquestra de cordas, que o Marcos Aracá que me pediu uma peça para comemorar o movimento armorial, né? Então, foi até tocada essa peça na última Bienal. Então, é um armorial, mas um armorial muitas vezes meio textural, meio sujo, digamos assim, né? A melodia, muitas vezes, modal, ela está submersa, digamos assim, né? Submersa dentro da textura. Então, há uma mudança de hierarquia, o que é figura e fundo, por assim dizer, né? Você faz o fundo sair um pouco mais e a melodia, que seria a figura, está submersa ali naquele contexto de harmônicos, né, enfim. Então, eu acho que isso não é uma preocupação a priori, é uma preocupação também, mas não é uma preocupação a priori, e eu acho que Liduíno varia de peça para peça, de projeto, né? Nós que escrevemos, eu acho que é muito importante a questão da motivação, né? Então, você achar um motivo para compor, né? Isso é um negócio super importante, porque você sabe que ali você vai se dedicar horas do seu tempo, né? E é uma preocupação que você tem, obviamente, essencialmente pessoal, porque nós que somos professores universitários, nós sabemos que para a universidade, tanto faz se a gente compõe ou não compõe, né? Então, a gente compõe porque é uma necessidade, você precisa disso para ser feliz, você precisa disso, né, porque você acha que essa é a maneira importante de você deixar o seu traço aqui, né? Então, a partir do momento que eu acho uma ideia que me motiva, e às vezes os concursos de composição servem para isso, né, para dar um prazo, eu tenho que terminar naquele dia, naquele dia, né?
E aí, bom, você vai procurar, você vai tentar ser o mais profissional possível, vai tentar procurar uma ideia que lhe motive, enfim, uma instrumentação que realmente lhe interesse, para que não fique só o concurso pelo concurso, né? Mas que seja um gatilho para lhe levar a fazer mais uma obra. Então, dependendo da ideia da peça, essa coisa regional vem com mais ou menos força, né? Perfeito. É, eu queria pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre o Compomos, né? E se de alguma maneira, né, esse, essa atividade com o Compomos, ela também tem um papel, né, de motivador, né, enfim, do fazer composicional para você. Eu acho que o Compomos, na verdade, é o motivo por muitos, pelo qual muitos dos compositores da Paraíba, vinculados de alguma maneira à universidade, compõem, porque foi através da chegada da LR, da criação do Laboratório de Composição Musical, em 2003. E aí, bom, já se vão 21 anos, né? De Compomos. Então, foi exatamente por conta disso que nós começamos a estudar composição nos cursos de extensão, né? E a gente tem uma agenda anual com pelo menos 2 concertos, além de parcerias esporádicas, né? E é um projeto que a gente tenta fazer de uma maneira mais coletiva possível, né? Essa maneira coletiva de fazer, inclusive, já resultou em obras coletivas, né? Temos 2 espetáculos, a Cantata Bruta e o Eu Augusto, foram 2 espetáculos escritos a muitas mãos, por vários compositores, né? Então, justamente, como eu falei, o laboratório foi criado em 2003 e tem sido uma espécie de impulsionador, de agente catalisador do desenvolvimento de compositores aqui na Paraíba, né? Nós ainda oferecemos os cursos de extensão e em menor volume, por assim dizer, porque nós temos hoje uma graduação em composição aqui. Já não é de hoje, já tem um tempo que temos o bacharelado em composição. Quando o Compomos foi criado em 2003, não existia a graduação em composição. Então, veja só, foi criado o Compomos, tinha os cursos de extensão, e aí, para criar uma graduação, é uma burocracia gigantesca. Enquanto isso, a pós-graduação estava em andamento, então a composição foi implementada na UFPB na extensão, depois pulou para a pós-graduação e depois que surgiu como graduação, né? E aí foi muito curioso, porque depois que fizemos 2, 3 anos, não, 3, 4 anos de composição pelo Compomos, como curso de extensão, então eram cursos anuais, primeiro Técnicas e Materiais da Música do Século XX, que foi em 2003, a primeira turma, 2004 foi o curso de orquestração, e 2005, 2006 começaram os tutoriais de composição, né? Que eram aulas praticamente individuais, né? Então, depois desses anos aí, muitos ingressaram na pós-graduação, no mestrado em composição, porque nós já estávamos terminando a graduação em instrumento, né? Então, por exemplo, eu terminei a minha graduação em piano, outro colega, Tiziano, que também hoje é professor aqui na UFPB, Tiziano terminou a graduação dele em violão. Então, aí não fizemos a graduação em composição, fizemos já o mestrado em composição, né? Porque, de fato, a graduação foi em outra habilitação. Então, o Compomos é isso, né? Eu acho que é um trabalho que a gente tenta fazer ser o mais coletivo possível, inclusive englobando alunos, compositores que não residem aqui, né?
Teve uma época, inclusive, que Liduíno fez parte também do nosso laboratório, ofertou cursos, acho que ofertou curso de composição, ofertou curso de orquestração. Me corrija se eu tiver errado, Isso. Foi. Os não é, módulos de Liduíno? composição, orquestração, inclusive, Exatamente. até o Marcelo fazia o mestrado nessa época, ele participava do curso, né? Exato. Não, eu estava em todas. Eu tinha que preparar a aula no negócio no nível mais elevado, que o Marcelo estava presente lá, Não, rapaz. É uma coisa séria. longe disso. Então, basicamente, esse é o Compomos, e a última parceria, a parceria mais recente que a gente tem feito, e já tem durado alguns anos, é com a Orquestra Sinfônica da Universidade, a OSUF-PB. Então, temos feito concertos com a orquestra com uma certa frequência, pelo menos dois por ano, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Às vezes eu rejo, às vezes um outro colega rege, né? E para este ano já tivemos o primeiro com a OSUF-PB, que é basicamente uma orquestra de cordas, mais clarinete e trompa. E agora, nesse segundo semestre, vamos ter com a OSUF-PB, ou seja, a Orquestra Sinfônica da Paraíba, jovem. Aí vai ser uma orquestra sinfônica naquele modelo, duas flautas, dois oboés, dois clarinetes. Esse concerto deve estar ocorrendo agora, na segunda metade de outubro. Tudo bem. Marcelo, eu queria te pedir agora para falar um pouco sobre a sua obra, Forgotten Bells for a Lost Father. Se você puder dar uma visão, Pronto, como é joia. que surgiu o Deixa, processo, a gênese da peça, os materiais, tudo. eu vou compartilhar a partitura aqui para falar um pouco. É, deixa eu ver se eu consigo aqui Só tem um incentivo achar. para o pessoal que está assistindo no podcast também dar uma visitada no YouTube para ver essa partitura, que vale a pena, né? Pronto, tá aqui. Vejam aí se vocês estão vendo a partitura. Está dando para ver, mais ou Sim, menos? sim, Isso, perfeito. sim. Já, então, essa foi uma peça que eu escrevi em 2023. Escrevi meio que por vontade, sem ter um intérprete em mente. Isso é uma coisa também importante de dizer, que ultimamente eu tenho dado prioridade assim para obras que eu já sei que serão tocadas por essa ou por aquela pessoa, né? Para você não ter um trabalho realmente muito grande e depois a peça ir parar na gaveta, né? Como Almeida Prado dizia, né? E murchar na gaveta que nem maracujá. Então, mais ou menos eu tenho tempo, mas essa peça me veio. Eu gostei tanto da questão da ideia da peça, que eu decidi seguir adiante mesmo sem ter uma previsão de performance, né? Então, se lembra que eu falei no início dessa questão do apego ao material, né, a técnica versus o apego à ideia? Então, acho que essa peça representa bem isso. E a gente pode até, se tivermos tempo, ouvir um trechinho. Acabou de ser estreada agora em Seul, num festival de música eletroacústica. Foi super bem tocada. A parte dos sons eletrônicos também uma difusão excelente. Então, Você usou o que, Marcelo, para criar a parte eletrônica? pronto. Aqui está a partitura. Aqui está a partitura. Eu tenho basicamente dois instrumentos na partitura: o cravo, que vai ser tocado levemente amplificado, né? E o que eu chamei aqui da camada eletroacústica, né? Então, eu fiz isso aqui pensando, Liduíno, como se fossem até dois cravos, ou um hipercravo, um mega hipercravo, né? Sem limitação de extensão e sem limitação, enfim, técnica. Então, é um cravo expandido, né? Mas, obviamente, eu queria que essa ambiguidade dos dois, né? O que é que podia estar sendo tocado ao vivo, o que é que podia, enfim, estar sendo tocado no tape, né? Então, é tape. Então, a pessoa que tocou, a cravista coreana, o nome dela é
Young In Woo. Ela tocou com um clique, né, enfim, para seguir a métrica. Então, a vantagem de trabalhar dessa maneira, a partir do software de notação, é que eu pude fazer uma redução, uma simplificação, porque, bom, isso aqui não deixa de ser uma simplificação, né? Dá para ver aqui as notas sobrepostas, eu nem coloquei dinâmica nem nada, só mais as notas, os acidentes aproximados, então esses quartos de tom são mais ou menos aproximados, que vocês estão vendo aí nesses dois pentagramas menores. Então, é uma espécie de resumo do que está acontecendo, né? E, e a peça vai em um grande crescendo, né? Então, essa também em relação à continuidade que eu falei, né? Continuidade versus descontinuidade. Então, essa é uma peça que eu tentei implementar um discurso mais contínuo, menos fragmentado, né? E, bom, e ao compor para um instrumento que tem uma história tão forte, né? Um instrumento que tem uma história ligada a um repertório, né? Tão forte, inevitavelmente, esse repertório, para mim, acaba vindo para a peça, né? Inevitavelmente. Então, vocês vão vir aqui, obviamente, esse contexto cromático, microtonal, muitas vezes, mas também um contexto tonal, né? Na verdade, a tonalidade sempre está presente, né? É, Cognitivamente, as relações de tensão e relaxamento, nós carregamos ela, né? Para onde formos. Afinal de contas, a gente não vive numa bolha propriamente, né? Então, se você liga o rádio ou se você está caminhando na rua, passa alguém tocando, né, determinado tipo de repertório enfim, que tem essas relações, né? Então, aqui eu estou dando um panorama geral da peça. Então, uma peça, eu parto de uma narrativa em que um pai deixa o lar, vai para a guerra e chega na guerra, morre sem que os devidos ritos funerários sejam tocados. Então, tem essa questão lá do Hemingway, né? Por quem os sinos dobram, né? Que na verdade é o John Donne que Hemingway resgata, enfim, esse contexto, né? Então, basicamente, esse é o cenário da ideia da peça, a parte, enfim, poética, a parte que me motivou, né, a compor. Deixa eu abrir aqui ficar um pouquinho mais claro. E a peça termina com uma sarabanda, uma espécie de sarabanda, né? Então, basicamente é o momento em que a música meio que para, assim, né? Para, metaforicamente, um momento, digamos assim, como se eu até chamei, né? Thousand Yard Stare Saraband, né? É aquele olhar perdido para o infinito, em que diante do trauma que a pessoa passou, enfim, o olhar se perde, né, no distante. Então, isso para mim tem uma conotação de tempo muito forte, né? Então, basicamente, essa foi a ideia da peça. Ainda nesse contexto da peça, outras referências vão surgindo. Por exemplo, o concerto para cravo e cordas do compositor polonês Górecki, né, que também é uma referência forte quando a gente pensa em cravo no século XX, pelo menos para mim, né? Essa foi uma das peças que lá atrás eu costumava ouvir muito, né? Então acaba, enfim, impregnando, né? Bom, quando eu pensei no cravo, inevitavelmente essa peça veio à mente, né? Com essas escalas, estão mais ou menos aqui, né? Essas escalas rápidas, ascendentes, né? Como um grande levare
para algo que vai cair na cabeça do próximo compasso, né? Então, tem esse gesto, que é do concerto de Gurecki, e assim caminham as coisas, o cravo com o hipercravo, meio que um entrando no outro, saindo do outro, né, produzindo esses microtons aí que eu chamei. E essa é uma série, eu acabei criando uma série depois dessa peça. Eu gostei tanto de escrever essa peça que eu acabei criando uma série chamada Forgotten. Então, a próxima vai ser para harpa e sons eletrônicos, que eu já estou escrevendo, e a terceira vai ser para piano e sons eletrônicos, que eu também já estou escrevendo, né? Então, basicamente essa a ideia da peça. Eu posso compartilhar uma performance do ensaio lá em Seul, se tivermos tempo. A peça dura mais ou menos 7 minutos e meio. Não sei se vai dar tempo ou se eu eventualmente deixo o link aqui para que as pessoas possam assistir no YouTube, como vocês acharem mais adequado. Acho que a ideia do link talvez seja mais produtivo para a gente, não é, Ian? Que a gente já está se aproximando do nosso tempo, Isso. mas aí a gente Joia. coloca esse link do YouTube e também já falo aqui para quem está nos acompanhando que a gente vai deixar outros links, né, dos seus trabalhos, né, sua página do SoundCloud, outras redes sociais, né, para as pessoas poderem conhecer melhor o que você anda fazendo. Mas eu tenho uma pergunta, né, sobre essa peça, na verdade sobre a série, né, que você Sim, está filmando agora, que o que para você, digamos, une essas peças, né, para o fato de ser ótimo. para além da questão de ser um instrumento solo e eletrônica, é a Sim, questão narrativa ou a questão, talvez, desse, como você chamou mesmo, de mega instrumento, né? Você sim. utiliza isso nos outros ou não? Sim, Ou o que perfeito, mais? perfeito. Sim, essa noção ela vai ser transversal, Ian, nas peças. Então, na harpa que eu estou escrevendo agora, é, em um projeto de peças para harpa chamado Pop Harp, também tem essa mesma noção. O título, né, vai me remeter à lira esquecida. Então, tem também essa questão do material, digamos assim, né? E a peça para piano, idem. A peça para piano parte de a imagem, o ponto de partida da equifrases, por assim dizer, né? Essa transmedialização, passar um objeto artístico de um meio, né, para outro, no caso de uma foto para música. A minha é uma foto de um piano largado no meio de um conflito bélico, em que um soldado, sei, aparentemente russo, está com uma Kalashnikov pendurada assim, ele pendura a arma lá e começa a meio que dedilhar nesse piano abandonado, né, que foi deixado. Então, isso é uma foto, para mim, foi super expressiva, né? E várias perguntas vêm. Então, o que é que ele está tocando aí? Então, qual a formação que essa pessoa pode ter tido? Né? O que é que estava acontecendo ao redor nessa época? Né? Então, eu vou estar até levando uma comunicação sobre essa peça para um encontro de piano contemporâneo que vai ter no próximo mês lá em Foz do Iguaçu, né? Então, isso também me ajuda ao me debruçar sobre uma comunicação dessa, isso me ajuda a responder para mim mesmo algumas perguntas, né, nesse processo criativo, né? Isso é algo muito interessante, eu acho, e muito honesto da pesquisa artística, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, aquele texto de Ligeti falando do sonho que ele teve lá, que estava numa teia, e à medida que ele se mexia, a teia mudava de configuração, né? Pô, quando eu li isso, é um negócio impressionante, né? Você poder ter acesso não às notas, não à técnica, aos processos, mas ao que está por trás disso tudo, né? Então, eu acho esse trabalho do compositor expor
absolutamente fascinante, né? E é um exercício que, obviamente, dadas as devidas proporções, eu tenho tentado fazer até para procurar, enfim, entender melhor e o que é que me vai jogar para a próxima peça, né? Então, eu tirei a conclusão dessas três peças dessa série que o que está me motivando é a questão da memória, né? O que une, claro, tem essa questão do meta-instrumento, do hiper-instrumento, tem a questão da sonoridade eletrônica, né? Você, enfim, tentar fazer com que as coisas se conectem o mais próximas possíveis, né? Fora do tempo real, né? Ou seja, mas o que está por trás disso é a memória, no fim das contas, né? Veja que eu estou remetendo a músicas do passado, seja a música grega, né? Do que a gente pensa uma harpa esquecida, né? Seria a própria lira do Orfeu, né? E que Orfeu é esse? É um Orfeu barroco? É um Orfeu grego, né? Então, tem essa questão, obviamente, do passado, né? Tem uma citação que eu acho absolutamente do Mário Quintana. Genial. O passado, abre aspas, o passado não reconhece o seu lugar. Ele está sempre presente, né? Então, tem essa questão da memória. Eu não sei se isso acaba vindo com a questão da idade, né? A gente que já passou dos 40, você começa a ver a curva da vida, digamos assim, né? Então, Ou um resquício do direito que você abandonou lá atrás, cara. Então você estava falando aí, eu me lembrei da retórica, né? Retórica tem cinco sim, aspectos importantes, né? Um deles é a memória, né? Então, olha aí, sim. olha o direito, deixou algumas raízes em você, Marcílio. Então, justamente, eu vejo que esse aspecto da memória é que tem me motivado. E aí, bom, nenhum compositor em nenhuma época teve para trás tanta música como nós temos hoje, né? E nós temos essa música acessível a literalmente um clique, né? É. Seja no Spotify, seja nesses sites de partitura, né? Enfim. Então, eu acho que é isso, é você poder jogar de alguma maneira com o que todo esse amontoado de conhecimento musical, né? E você poder, de alguma maneira, se comunicar com esse compositor no decorrer do tempo, né? Claro, não é uma comunicação direta, é uma comunicação indireta, né? Obviamente, com a obra que, de alguma maneira, lhe move, né? Lhe inspira, essa questão da motivação que eu falei, né? Lhe motiva enfim, a trabalhar a partir dela, né? Então, e o que é genial para mim é que cada composição, para mim, é uma oportunidade de aprender alguma coisa, né? Cada composição é uma janela a partir da qual eu observo o mundo. Às vezes é uma janela mais estreita, às vezes é uma janela mais ampla, né? Eu tenho que, enfim, pesquisar muito, ouvir muita música. Então, isso eu tenho muito prazer desse trabalho, digamos, pré-composicional, né? De investigação, de ouvir, de fazer as relações, de procurar, digamos assim, as relações, né? Isso para mim é algo absolutamente fascinante. Então, eu nunca sento, eu vou escrever aqui e começo a escrever puramente sem investigar nada. Não, eu acho que você procurar trazer para a sua obra algo que está fora de você, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Muito importante. Eu acho que acima de tudo, acaba sendo um exercício de desapego, de certa maneira, né? De desapego aos materiais, né? Você pode fazer uma meta-leitura disso, né? Então, e tem compositores que são brilhantes nisso. Um deles é o Schnittke, né? Schnittke é absolutamente impressionante as coisas distintas que ele colocam na música, inclusive ele é criticado por isso, né? Também, mas para chegar ao fim expressivo, né, que ele deseja, né? Então,
eu tenho achado nos últimos anos isso muito interessante. Como eu vou pensar daqui a 10, 15 anos, não sei, né? Porque a gente nunca sabe no final das contas, né? A linha, como eu falei no início, é sempre torta, né? Então, vamos ver. Perfeito. Bom, Marcelo, eu queria te agradecer aí por essa entrevista, né? Foi muito proveitosa para a gente, né? Temos muitos outros assuntos aqui, a gente tinha preparado um monte de perguntas, né? Mas cada tópico você explorou com grande profundidade, então é, depois a gente faz no aniversário do programa, a gente faz uma nova entrevista com o Marcílio e repassa alguns trechos que você disse hoje aqui para você, né? Não é? Beleza? Rapaz, você sabe como é que é? Professor fala demais, viu? Diz que é professor e padre. Muito bom. Você foi falando, fazendo várias referências, você falou de janela, de Windows, né? Eu me lembrei de uma peça do Jacob Drachman, que é o Windows, né? Que é exatamente isso, né? Ele Para vai. a orquestra. Eu É, me lembro que exatamente. você mostrou essa peça no Pois seu é, curso de orquestração. Eu pois me é. lembro. Né? Foi falando dessa ideia de várias janelas de observação, mas muito importante que você está trazendo, está fazendo um trabalho importante para pesquisa artística e composição, né? Teve uma época aí, eu acho que a gente está há uns 9 anos atrás, a composição correu o risco de sair da área de pesquisa, né? Mas Exato. compositores rapidamente reagiram. Eu acho que essa trazer para pesquisa artística e com diversidade, várias formas, né? Tem uns que pesquisam materiais, outros pesquisam a Exato. sintaxe, outros, né? Outros pesquisam Exato. a Se focam mais na, transdução, né? na Vários. ideia. Isso. Exato. E Exato. Eu aí, acho, assim, obviamente, tudo é válido, né? Se isso, feito de uma maneira honesta, criando os devidos links, né? Eu acho exatamente. tudo absolutamente válido. Muito bem. Então a gente vai encerrar por aqui. Queria que se você desse uma última mensagem para os compositores, ouvintes, né? Performers, e músicos de maneira geral, e já agradecendo aqui aos ouvintes, né? Internautas por essa É, Eu participação. acho que eu acho que primeiramente eu agradeço pelo convite, agradeço imensamente pelo convite. Eu sei que isso faz parte, né, do nosso trabalho de compositor, né? O compositor é aquele que hoje escreve a música, é aquele que edita a própria música, às vezes, né, é o próprio marqueteiro da própria música, é o seu webmaster também, é tudo. Isso aqui é um dos aspectos da composição hoje em dia, né? Mas eu sempre fico muito feliz, sempre que sou convidado, porque isso também me faz refletir sobre os meus processos criativos, por assim dizer, né? E também como pessoa, a maneira como eu me insiro no mundo, isso é sempre importante a gente estar reavaliando. O que eu tenho a dizer, eu acho que eu repito aqui a frase que o grandíssimo pianista e compositor Rachmaninoff disse uma vez, né? A música é suficiente para uma vida humana, mas uma vida humana não é suficiente para a música. Ou seja, por mais que você estude, por mais que você pesquise, por mais que você queira absorver, é impossível abarcar tudo, né? Assim como a nossa percepção é seletiva, é hierárquica, é impossível prestar atenção em tudo com o mesmo nível de ênfase, né? Na vida a gente faz escolhas, né? Então, desejo a todos que possam fazer as boas escolhas, né? E, enfim, seguir compondo, seguir tocando e alimentando essa cadeia musical que é tão importante, né? A música, eu acho que antes de qualquer coisa, é conexão, né? Uma nota isolada é apenas uma nota, né? Mas quando eu começo a conectar com outra, enfim, crio uma melodia, crio, enfim, seja lá o que for, né? Assim como uma batida isolada é somente uma batida, mas a partir do momento que eu conecto com outra, assim, isso vale para a harmonia também, né? E eu acho que vale para as pessoas também, né? A importância da conexão das pessoas, do fortalecimento das redes artísticas, né?
de se programar a música brasileira, de se programar a música brasileira também dos compositores vivos, Isso. né? E assim alimentar uma cadeia e fazer com que as pessoas que estão produzindo possam ter, inclusive, um meio de vida, né? Isso. É isso. E fica o convite, você que é jovem aí, pode tentar Rapaz, fazer renascer a Sociedade Brasileira de Música Contemporânea para a gente voltar a se inscrever no no ASM, ISM não é? Então, é isso, pessoal. seria Ian, se ótimo. quiser fazer alguma declaração, Ian, fica. Não, só agradecer aí ao Marcílio por ter aceito aqui nosso convite, né? Foi de fato uma entrevista muito produtiva, né? E agradecer aí aos nossos ouvintes, né? De sempre, Marcílio, pelo apoio. perfeito. Ian, Obrigado, muito pedir para você obrigado. Eu que esquecer. agradeço, Ian. Eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais online. A gente vai parar a gravação, mas para a gente Joia. se despedir. Então, meus amigos, até a próxima, até o próximo programa em outubro. Até a próxima. Falou, até mais.